Olá e bem-vindos ao Experimento 237, seu cantinho aleatório do fandom. Eu tô toda torta, Jesus, se a minha mãe vê esse vídeo. Peraí, gente. Vamos lá, Nádia. Você consegue sentar igual um ser humano normal, médio. Olá e bem-vindos ao Experimento 237, seu cantinho aleatório do fandom. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre WandaVision, a.k.a. eu não tenho a menor ideia do que tá acontecendo. E ficam aqui, na verdade, dois alertas logo de princípio. Primeiro, alerta de spoiler, assim, né? E segundo, eu não conheço muito sobre a história da Wanda ou do Visão, ou enfim, o que diabos esteja acontecendo nessa série. Então, se você conhece muito do lore desses personagens e tal, fica super à vontade pra me corrigir à vontade. Eu aqui tô falando única e exclusivamente como uma consumidora de filmes do MCU, porque isso eu sou, e como alguém que tem um padrão mínimo de conhecimento sobre quadrinhos, mas que não mergulhou no lore desses personagens, porque não conhecia tanto deles antes do MCU e acabou que nunca me interessei muito por procurar saber. Mas essa série meio que já me deu dicas de que tem várias coisas que eu preciso descobrir, então isso pode mudar muito em breve. Primeiro de tudo, já tem uma galera por aí falando na internet que os episódios foram ruins, que, meu Deus, se continuar assim vai flopar, não sei o quê. E uma coisa, eu acho que esses dois primeiros episódios, eles têm que ser encarados como um único episódio, tipo um único primeiro episódio, que tá basicamente fazendo o setup de uma coisa completamente nova, assim, a gente nunca viu nada exclusivamente sobre a Wanda e o Visão, eles sempre foram personagens mais do que secundários, assim, nos filmes, e além disso, a gente ainda não teve, tudo bem, eu sei que teve Agents of S.H.I.E.L.D., eu sei que tem umas outras séries baseadas em produtos Marvel por aí, mas assim, a gente ainda não teve uma série dentro do MCU, então são 2 episódios de 30 minutos pra fazer muita coisa e estabelecer muita coisa logo de princípio. E eu acho que esses 2 episódios fizeram isso super bem, assim, eles estabeleceram algumas premissas. A primeira delas é que a gente vai circular de década em década, né, assim, claramente esses 2 primeiros episódios foram homenagens aos sitcoms familiares das décadas de 50 e 60. E eu gostei bastante, assim, eu era uma criança esquisita e eu gostava de assistir, tipo, I Love Lucy, Ginny é um Gênio, como era o Bewitched? Sabrina? Não era Sabrina. Sabe, o da mulher que fazia com o nariz e eu fazia assim com o nariz e porque ela era bruxa e era ela fazendo assim com o nariz, aí ela conseguia fazer as coisas funcionarem. Graças a Deus não é o Marcelo nem o Gimme que vão editar esse vídeo, senão esse vídeo ia ser só um loop eterno de eu fazendo assim com o nariz. Mas enfim, eu cresci assistindo essas séries, então eu tenho um carinho enorme pela maneira como elas funcionam, eu tenho um carinho enorme pelo track de gargalhada da audiência e tal, eu realmente curto muito isso. Então eu entendo que tem uma galera que talvez não goste desses 2 primeiros episódios, assim, meu marido, por exemplo, já falou, eu já perdi completamente a vontade de assistir, eu não. Ele, ao mesmo tempo que eles estabeleceram essa dinâmica, eles introduziram mistérios o suficiente pra me deixar intrigada. Já entrando, né, super em território de spoiler, o primeiro mistério que já me deixou super intrigada é se, afinal de contas, a Wanda tem ou não consciência do que tá acontecendo em volta dela. Porque a gente tem uns momentos aí, tanto no primeiro quanto no segundo episódio, em que ela parece desconectar da realidade da história que ela tá vivendo ali naquele seriado e meio que tomar o controle do que tá acontecendo. No primeiro episódio isso acontece quando ela manda o Visão ajudar o chefe dele, e no segundo episódio isso acontece quando ela ouve a voz no rádio perguntando pra ela se tá tudo bem, o que tá acontecendo, quem tá fazendo aquilo com ela. Vocês já sabem, né? Nádia da edição. Eu esqueci de comentar nesse trecho sobre quando sai aquele maluco do bueiro no segundo episódio e ela diz não, e tipo rebobina o episódio e, enfim, aí eles não saem de casa e tal. Então, assim, em alguns momentos a Wanda parece ter o controle da situação, mas 90% do tempo eu fico com a sensação de que ela meio que não sabe muito bem o que tá acontecendo, ou de que ela tá acreditando que aquela é efetivamente a realidade dela, então não sei.
Então eu tenho aí as minhas dúvidas se ela tá ciente ou não de que alguma coisa tá errada naquele ambiente dela, se ela sabe o que tá acontecendo. E o segundo mistério que eu fiquei muito curiosa é se a pessoa que aparece no final do primeiro episódio qual é a relação dela com a treta toda. Principalmente porque no final do primeiro episódio a pessoa tá lá assistindo, né, o episódio que a gente assistiu. E tem um caderno com uma logo na frente. E essa mesma logo aparece depois no segundo episódio num helicóptero de brinquedo que aparece e que é a única coisa colorida do começo desse segundo episódio, né? Os 2 primeiros episódios são 90% em preto e branco. E aí eu fiquei, ué, é a mesma logo ali e no caderno. E aí as maquininhas começam a processar. E aí eu fui procurar e aparentemente essa é a logo da SWORD. Eu não sei reproduzir o que diz, eu não sei o que significa SWORD, assim como eu não sei reproduzir o que significa SHIELD, que eu sei que é qualquer coisa, de Homeland, não importa, mas a SWORD é tipo a SHIELD, só que a nível galáctico, pelo que eu entendi. Não sei, eu preciso fazer mais pesquisa, mas enfim, aí fiquei já com essa coisinha, né, na cabeça. E aí eu não sei se a SWORD é quem tá fazendo isso com a Wanda, ou se a SWORD é quem tá tentando comunicar-se com a Wanda pra tentar descobrir quem tá fazendo isso com ela. Falando especificamente sobre o primeiro episódio, eu gostei muito do primeiro episódio porque eu gosto da dinâmica das sitcoms dos anos 50 e principalmente de comédia de miscommunication, né, de falha de comunicação, e é exatamente sobre isso o primeiro episódio. Existe uma data marcada no calendário deles e tá marcada com um coração e nenhum dos dois lembra muito bem exatamente o que é. E a Wanda meio que acha que talvez possa ser que seja o aniversário de alguma coisa deles. Só que depois, quando o Visão tá no trabalho, ele descobre, ele relembra, sei lá, que na verdade ele vai levar o chefe dele pra jantar em casa, o chefe e a esposa do chefe. E aí a gente tem um monte de comédia de pequenos erros, assim, por conta dessa falha de comunicação e tal, vários easter eggs em relação ao histórico da Wanda, como sendo de Sokovia, várias coisinhas assim. Eu achei bem simpático esse primeiro episódio, e ele vem numa pegada super, tipo, comedinhas dos anos 50, até que, na cena do jantar propriamente dito, o chefe do Visão começa a engasgar, e no que ele começa a engasgar, assim, é legal porque até o trabalho de câmera muda, várias coisas, assim, que são sutis, mas que quem cresceu assistindo muita TV acaba percebendo. Então, você sai do ângulo grande, que é uma coisa, assim, comunzona nessas sitcoms dos anos 50 e 60, e entra, assim, num ângulo muito reto, muito, tipo, em zoom e tal, e escurece a tela e pra dar uma pegada mais de suspense. E aí, pra mim, eu fiquei com a sensação, assim, de que a gente saiu de I Love Lucy pra, tipo, Twilight Zone, ou saiu de I Love Lucy pra, tipo, alguma coisa do Hitchcock. E eu achei isso muito interessante, assim, como uma pessoa que gosta muito de série e filme, ver essa troca foi bem legal. E esse é o primeiro momento em que a gente percebe a Wanda sendo capaz de, tipo, quebrar a realidade ali daquele ambiente de sitcom, né? Que é quando ela comanda ao Visão pra fazer alguma coisa e salvar o cara. Uma outra coisa que eu achei interessante também é que ao longo desse primeiro episódio a gente vê em vários momentos ser estabelecido que eles não lembram muito bem várias coisas da história deles. Eles não sabem há quanto tempo eles estão casados, eles não sabem de onde eles vieram, eles não sabem... O Visão não sabe no que ele trabalha propriamente dito, assim, o que a empresa onde ele trabalha produz. Ele, inclusive, pergunta isso não só para um colega dele, mas também para o chefe dele. E isso fica meio no ar e tal. Então, assim, acho que eles já estão estabelecendo aí o espaço para eles se questionarem a respeito da sua própria realidade. E aí, o segundo episódio já é uma série mais anos 60, a gente percebe isso pela mudança de figurino, pela mudança do cabelo da Wanda, e é muito gostosinho, assim, eu gostei muito de assistir, primeiro porque a abertura é 100% a abertura do Bewitched, assim, o estilo de desenho é o mesmo estilo de desenho de Bewitched, e tem uma personagem que é uma personagem recorrente, ela aparece primeiro no primeiro episódio, ela aparece também nesse segundo episódio, que é a Agnes, que eu não sei se ela não sabe o que tá acontecendo, e as piadas dela só são, assim, particulares, ou se ela é, talvez, um agente infiltrado, alguém que esteja ali envolvido
de alguma maneira no que tá acontecendo, mas ela parece talvez, muito talvez, um pouco mais consciente do que os outros personagens de todo o rolê. Já esse segundo episódio, a gente começa a ter também a introdução de cor, né? Então, como eu falei, a gente tem um helicóptero que aparece, um helicóptero de brinquedo com o símbolo da SWORD num arbusto, e a Wanda fica impressionada de encontrar. Não fica muito claro pra gente se ela vê naquele momento que o helicóptero é colorido enquanto o mundo dela não é, mas eu diria que sim, porque ela fica olhando com muita cara assim de meu Deus, o que é isso? E ela esconde ele rapidinho quando a Agnes chega. Tem uma cena em que uma personagem corta a mão, e no que ela corta a mão, o sangue é vermelho também. E aí, no final do episódio, quando dá tudo certo e tal, a Wanda meio que, tipo, faz ficar tudo colorido. Uma outra coisa que eu gostei bastante desse episódio também, e é uma besteira, mas eu curti, tem uma cena em que o Visão tá conversando com os homens da cidade, e eles estão todos trocando piadas e tal. E o Visão faz uma piada dizendo... Quer dizer, não é exatamente uma piada, mas eles estão trocando fofocas, né? E aí o Visão diz, eu tenho uma fofoca também, o fulano é comunista. E na década de 60, isso era uma coisa super grave e tal. E ninguém leva o Visão a sério nessa acusação dele de que o cara é comunista. Eles acham que ele tá brincando. E é engraçado, assim, ver como eles trabalham ainda a questão de que o Visão é uma máquina, né? Ele ainda não é 100% humano, assim, ou não é uma inteligência artificial num nível em que ele seja capaz de brincar, de fazer piada. Ele, no primeiro episódio, diz, eu sou incapaz de exagero, e agora a gente vê que ele também é incapaz de piada, propriamente dito. Só que aí ele come um chiclete e dá um bug interno. E é uma cena muito legal porque mostram ele por dentro, só que ao invés de ser, tipo, circuitos e coisas super complexas e tal, eles fazem em desenho, né? E aí o chiclete, tipo, gruda em tudo e tal. E esse era um recurso bastante comum. E eu gostei de ver ele aplicado ali no cenário, né, de WandaVision. Mas isso faz com que o Visão fique basicamente bêbado e exponha que ele tem poderes. E aí fica a Wanda tentando, tipo, compensar e fazer, assim, contornar pra ninguém perceber que eles são especiais. E ele fica muito engraçado, faz vários trocadilhos e tal. E aí, enfim, a Wanda pergunta o que tá acontecendo com ele e tal, não sei o quê. E aí ela meio que faz um scan dele. E eu achei engraçado porque, assim, ela faz assim com a mão. E me lembrou muito, eu assistia Star Trek com os meus pais. Me lembrou muito o McCoy com o tricorder, assim, tentando identificar as coisas e tal. Mas, enfim, ela faz assim com a mão, descobre que ele tá com chiclete. E aí ela tira o chiclete de dentro dele, e no que ela tira o chiclete de dentro dele, ele volta ao normal, e inclusive ele volta a não ser capaz de fazer piada. Então, assim, eu gostei bastante desses 2 primeiros episódios, eu achei eles gostosos de assistir. Eu entendo a frustração de uma galera que talvez estivesse esperando um pouco mais de ação já nos primeiros episódios, mas eu acho que eles estão, assim, fazendo o setup desse universo, desse ambiente novo que a gente vai explorar. E eles estão também preparando a gente pra entender que WandaVision não vai ser mais um filme de Avengers. Ele vai ser a sua própria coisa, com a sua própria maneira de contar essas histórias. Então é natural que a gente estranhe um pouco. Tô aqui, evidentemente, preparando o setup para o próximo vídeo que eu vou gravar e vocês... Haha, spoiler! Já sabem qual vai ser o tema e controvérsia. Mas, uma coisa que eu esqueci de dizer sobre... what's it called? WandaVision. WandaVision. É que, cara, o Paul Bettany e a Elizabeth Olsen estão se divertindo tanto gravando esses 2 primeiros episódios, que só isso já me dá, tipo, 200% da alegria que eu preciso pra assistir e justificar eu continuar seguindo essa série. Então, assim, se você não se divertiu, tudo bem, eles se divertiram a vera, e isso já é mais do que o suficiente. Eu nunca na minha vida esperaria que o Visão fosse ser o personagem mais engraçado do casal e mais engraçado da série como um todo, embora eu já soubesse que o Paul Bettany é hilário, porque, assim, quem assistiu Coração de Cavaleiro sabe muito bem do que esse homem é capaz. Mas, Jesus, o tanto que eu tô apaixonada por essa série. Mas eu queria saber de vocês, o que vocês acharam desses 2 primeiros episódios de WandaVision, se isso afetou, talvez, a sua visão... Trocadilho não intencional, mas puramente intencional. Assim, se isso afetou como você tá enxergando essa nova fase pro MCU, esse momento de abrir as portas e entrar aí pelas séries e tal. Se você souber o que é a SWORD, me diz, porque eu não sei.
Se você tiver recomendações de quadrinhos que eu deveria ler, além de Mansão M? Mansão M? Acho que é esse. Enfim, deixa aqui embaixo também. Eu adoraria me situar mais nesse universo. E é isso. Até a próxima. Eu não vou dizer que a força esteja com vocês. Eu preciso pensar numa outro que não seja essa. Mas tamo junto.